aqui, irmãos, ao estudo sobre o sexto selo, onde eu vou explicar um pouco para vocês sobre o tabernáculo do testemunho, para poder a gente entender melhor o sexto selo. Então você olha que aqui eu coloquei duas setinhas para você entender melhor os pontos que eu quero que você entenda melhor. Então você vai ver que tem esse caminho e depois esse caminho nesse sentido. Então Cristo ele vai fazer esse caminho e esse caminho. A primeira vez ele faz daqui para cá e a segunda vez ele vai fazer esse caminho daqui para cá, para você poder entender melhor os selos e entender melhor entender melhor a linguagem que está sendo usada ali no livro do Apocalipse. Sem isso aqui, você não consegue entender direito a linguagem, nem as profecias estão sendo faladas desde os profetas até o livro do Apocalipse, nem o livro de Hebreus, que tenta explicar muitas coisas que estão aqui. Então a gente olha aqui para o altar pro tabernáculo do testemunho e a gente vai ver que aqui, ó, ele é dividido em três partes. Então você tem essa parte aqui que chama de átrio, aqui pode ser chamado de pátio também, átrio ou pátio. E aí essa é a parte externa, né, do tabernáculo do testemunho. E aqui tem a parte interna. A parte interna, ela está dividida aqui, ó, por essa parte onde fica aqui o lugar santo e aqui o santo dos santos. Então você tem como se você tivesse figuras aqui da terra e do céu, porque você vai ver que lá no livro do Apocalipse ele vai falar que se abriu, né, e se viu a Arca da Aliança. Então, se viu a Arca da Aliança, esse lugar aqui, esse véu que está rasgado, está aberto. Então você vai ver que tem figuras que vão falar ali justamente aqui dessa parte, dessa, e vão falar sobre essa aqui nesse estudo que a gente vai fazer sobre, a gente está fazendo sobre o sexto selo. Então eu vou explicando aqui para vocês as partes, né, aqui. Então você olha aqui, nesse ponto, você vai ver que aqui, ó, a gente tem aqui o altar do sacrifício. Então o sacerdote ele vinha aqui, fazia o sacrifício aqui. E depois que ele fazia esse sacrifício aqui, ele vinha para cá, para a pia. E nessa pia aqui ele se lavava, trocava as vestes. E depois que ele trocava as suas vestes, ele entrava aqui nesse lugar. Aqui é o lugar santo. Então você vai ter que no local externo tem o altar do sacrifício e a pia, e aqui é formado também pelo átrio, tá ok? Então, porque você vai ver que lá no livro do Apocalipse você vai ver essas figuras aqui sendo faladas. Depois você vai ver que aqui vai entrar o sacerdote. Até aqui entra qualquer sacerdote, mas para cá, no Santo dos Santos, só vai entrar aqui nesse ponto o sumo sacerdote aqui. Só entra aqui o sumo sacerdote. E uma vez por ano. Então, o sacerdote entrava aqui, comia esses pães aqui, a mesa dos pães. Aqui tem 12 pães de cada tribo. Então, o sacerdote entra, come esses pães, os sacerdotes. E aí, a menorá, ela tá aqui, ó. Ela tem que estar acesa continuamente, iluminando toda essa área aqui, ó. Ela ilumina a mesa e o altar do incenso. O altar do incenso também ele fica aceso continuamente. E esses pães aqui são trocados todo sábado. Isso aqui não pode ser apagado. Então você vê que isso aqui tem figuras espirituais para você poder entender o livro do Apocalipse e poder entender as escrituras melhor. E aí depois que o sumo sacerdote, somente ele uma vez por ano, fazia o sacrifício pelo povo, se lavava, trocava as vestes, entrava aqui, comia os pães. 12 pães aqui tem. Então eles entram aqui, comem o pão da preposição, tem a menorá aqui acesa, iluminando toda essa área, oferece o incenso aqui e o sumo sacerdote, porque até aqui vem o sacerdote, mas para vir até aqui tem que ser o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote ele vem aqui, e aqui tem o véu que separa o lugar santo do santo dos santos. Então você vê que tem figuras da terra aqui, nessa parte, e tem figuras do céu aqui nessa parte. E aqui você vai ver que está muito relacionado, ou relacionado totalmente com Cristo e a igreja. E depois que ele vem aqui, passa pelo véu, ele vem aqui para a Arca da Aliança para fazer expiação.
Isso aqui é o dia da expiação. Então ele vem desde aqui, ó, do altar do sacrifício que foi feito, se lavou, trocou de roupas, entrou aqui, comeu o pão, ofereceu incenso, passou por aqui, e aí ele asperge, ele vem com sangue, asperge esse sangue 7 vezes aqui na tampa do propiciatório. E aí aqui dentro, tirando a tampa onde está esses 2 querumbins aqui, que eu tentei fazer 2 figuras de querumbins da Arca da Aliança, tirando essa tampa, você vai ver que tem aqui dentro as 2 tábuas com os 10 mandamentos, e aí tem o cajado de Arão e tem uma porção de maná que foi feita em memorial. Então você tem que entender que Cristo, ele faz esse caminho aqui, ó, primeiro, e agora ele vai fazer isso aqui. É por isso que quando você olha para o livro do Apocalipse, você não consegue entender por quê. Porque esse caminho aqui, você precisa entender que ele já fez. E esse aqui, a segunda vez. Então, a primeira vez e tem a segunda vez. Então, ele faz esse caminho, depois ele faz esse caminho, entrando no tabernáculo do testemunho até o Santo dos Santos, onde ele foi, e saindo desde o Santo dos Santos até a terra aqui, ó, que você vai ver que isso aqui são figuras que representam a terra. E aí a gente vai, agora eu vou alinhar para vocês aqui essa figura aqui do tabernáculo do testemunho. Eu vou alinhar aqui para vocês cada figura aqui do tabernáculo do testemunho com as festas. Então você vê que tem Páscoa, ázimos, depois primícias, Pentecostes, e as 3 últimas, trombeta, expiação e tabernáculos. Festa da Páscoa, depois festa de Pentecostes, depois festa dos tabernáculos. E aí a gente tem ázimos, aqui ó, Páscoa, ele está junto com ázimos, forma um primeiro ponto. Primícias e Pentecostes forma o segundo ponto. E aí a gente tem trombeta, expiação e tabernáculos aqui formando o terceiro ponto, a terceira festa. E aí eu dividi aqui porque você vai ver que isso aqui ó, vai estar alinhado aqui, ó. Páscoa, ázimos, né, aqui com esses pontos aqui, ó, feitos aqui, que eu chamo aqui da parte de terra, né, que você vai ver o átrio, a parte externa. E aí aqui você vai ver que vai ter primícias e Pentecostes que vão estar alinhados aqui, ó, com os pães, os 12 pães da preposição, e o dia de Pentecostes, onde Cristo ele acende a menorá lá no dia 50 em Atos 2. Você vê que está alinhado aqui, ó. E aí ele oferece o incenso que sobe como um cheiro de aroma suave a Deus aqui no Santo dos Santos. Então você vai ver que essa parte aqui, ó, expiação e tabernáculos, elas estão ligadas aqui, ó, com o Santo dos Santos. Então são partes que vão estar sendo cumpridas aqui, por isso que você tem que olhar para as festas para você poder alinhar essa parte aqui, ó. Principalmente expiação e tabernáculos vem depois de tudo isso aqui, mas você tem que olhar para essas partes aqui alinhadas com as festas, com a figura do tabernáculo do testemunho, para você poder compreender as festas. Então você compreende que aqui, ó, são 2 festas divididas em 7, são 3 festas divididas em 7 partes, e aqui no meio a gente tem Pentecostes, que eu disse que está alinhado com aqui com o lugar santo, e primícias aqui, ó, está alinhado também aqui. E aí você vai ter aqui em Pentecostes a primeira oferta e a segunda oferta, chuva temporã e chuva seródia. Então você vai ver que isso aqui vai estar sendo explicado no profeta Joel e também vai sendo falado lá no profeta Amós, também sobre essas partes aqui. Eu tenho um estudo mostrando sobre isso aqui, ó, sobre esses pontos aqui para você entender melhor. Não posso explicar agora porque é um pouco longo esse estudo. E aí você vai ter a festa dos tabernáculos. E aí você vai olhar para cá, você vai ver que esse ciclo aqui vai ser 1 ano, né? Então, quando ele faz 1 ano até tabernáculos, ele tem a festa da colheita. Se ele faz esse ciclo aqui, ó, durante 7 anos, você vai ter o ano da remissão. E se ele faz esse ciclo aqui,
por 49 anos. No ano 50 tem o jubileu, que alinha justamente aqui, ó, com Pentecostes. Que você precisa compreender aqui melhor para poder entender o sexto selo, entender o livro do Apocalipse, entender as escrituras de uma forma melhor para cá. E aí a gente vai mais para frente agora evoluindo mais esse estudo para você entender melhor sobre o sexto selo. Então aqui você entende aqui, ó, que nesse primeiro caminho que Cristo faz, Cristo é o sacerdote aqui. Cristo, ele é o sacrifício aqui também. Cristo aqui, ó, ele é o pão vivo. Cristo, ele forma a menorá e acende essa menorá no dia de Pentecostes. Então, Cristo, o sacrifício de Cristo é aceito. Sobe a Deus com um aroma agradável, que vai representar aqui, ó, o altar do incenso. Então, Cristo entra no Santo dos Santos. E Cristo vai aspergir o sangue dele 7 vezes aqui no propiciatório, né? E Cristo abre aqui os selos, a Arca da Aliança, onde você vê toda a revelação sobre o livro do Apocalipse aqui nesse ponto. Então todo esse caminho foi feito por Cristo, e agora ele está aqui como sumo sacerdote no Santo dos Santos e vai fazer esse caminho aqui para a gente poder entender melhor o sexto selo, entender melhor o livro do Apocalipse, né? Aqui você vai ter o sacrifício de Cristo, né, que vai estar alinhado com essa parte aqui, e vai ser aqui na nossa terra, né, nesse mundo, onde ele vem ao mundo pela primeira vez. Por isso que eu coloco que a primeira vez ele faz esse caminho aqui. E aí aqui você vai ver que tem um átrio. Aqui nessa parte do átrio, do tabernáculo do testemunho, o povo ele pode ficar aqui, ó, nessa parte, esperando o sumo sacerdote sair daqui e vir para cá. Então você vai ver que Cristo, ele no livro do Apocalipse aparece figuras que ele sai daqui, vem para essa parte e depois que ele vai aparecer aqui nessa parte. Mas são coisas que você deve compreender, para a gente não estar falando bobagem, né? Não estar falando besteiras. Então a gente deve compreender direitinho o que eu estou falando aqui quando eu estou falando que ele sai, vem para essa parte e depois vem aqui. Então o caminho que ele faz a gente deve entender, e esse caminho que ele faz. Então aqui no átrio fica o povo referente. Você vai ver que aqui tem uma passagem lá no livro do Apocalipse que fala sobre átrio externo. É essa parte aqui, ele diz que foi dada aos gentios. Então átrio externo de Apocalipse 11 está ligada ao ministério das duas testemunhas, onde ele fala justamente aqui dessa parte para a gente poder compreender melhor. Você entendendo esses pontos aqui, vai ter mais clareza quando você estiver lendo o Apocalipse capítulo 11, onde ele fala das duas testemunhas. E essa parte aqui, você vai ter que ver que isso aqui, ó, essa parte aqui, ela vai estar ligada justamente com o ministério da igreja, o ministério das duas testemunhas aqui também, que está dentro do livro do Apocalipse. Então, o ministério das duas testemunhas e o ministério da igreja é a mesma coisa, não muda. Duas testemunhas é a igreja. Então aqui a gente vai entender melhor esse caminho quando ele está saindo aqui, para a gente poder compreender. E eu vou dar um zoom aqui nessa parte, que é onde eu quero te mostrar mais algumas coisas que estão no estudo sobre o sexto selo. Então é aqui, irmãos, que a gente vai ter, eu coloquei aqui a figura só do lugar santo e do Santo dos Santos. Aqui que a gente vai ter o início das 3 últimas festas relacionadas com o tabernáculo do testemunho, para você poder compreender melhor. Então aqui a gente vai ter figuras que você vai ver do quinto selo. Ele fala que veio outro anjo e ficou de pé com o incensário. Então Cristo, como sumo sacerdote, aqui você está vendo aqui, ó, e foi dado muito incenso para oferecer com a oração dos santos. Isso aqui que você está vendo no quinto selo. E ele atira onde? A terra. Ele atira aqui as figuras do quinto selo, onde você vê o clamor das pessoas, né, que elas estão sendo mortas. Por quê? Por causa do testemunho. E justamente aqui que você vai ver que tem a oração delas, foi misturado com incenso e foi atirado à terra. E aí antes ele tem um silêncio de meia hora aqui, né? O silêncio de meia hora que vem antes do 7º selo. E aí você vai entender essas figuras aqui, ó, para você compreender aqui. Então tem o 6º selo.
aqui onde ele vai falar que teve vozes, relâmpagos e terremotos, para você compreender que essa parte aqui vai estar também relacionada com essas figuras aqui, onde você está vendo aqui, ó. E aí você vai ver que tem figuras do sétimo selo, que ele vai falar na sétima trombeta, que foi vista a Arca da Aliança. Então, se a Arca da Aliança, que está aqui no Santo dos Santos, figura do céu, foi vista, então isso aqui já foi removido, né? Então a gente está vendo nitidamente aqui a Arca da Aliança. Então por isso que ele está dizendo que o Santo dos Santos aqui está aberto. Então Cristo, que é o Santo dos Santos, ele está sendo visto aqui. Mas aqui você está vendo figuras do céu, e figuras do céu e figuras da igreja e figuras da terra, que ficariam aqui nesse ponto. Então, para você entender o sexto selo, entender realmente o que está sendo falado lá no sexto selo, você vai ter que alinhar ele com as festas, alinhar com o tabernáculo do testemunho, as festas, alinhar o sacrifício de Cristo, o caminho que ele faz, o primeiro caminho, que é esse, e depois o caminho que ele faz, que é o caminho inverso. E aí você vai alinhando as 3 últimas festas com essa parte aqui, que é o lugar santo, onde aqui você vai ter a figura das 2 testemunhas, que são os 2 candeeiros, que estão de pé diante do Senhor da terra aqui, e aqui a figura de Esmirna e a figura de Filadélfia. E aí você vai ter isso aqui, ó, os pães da preposição, e aí você vai ter o altar do incenso, o lugar santo dos santos, e aqui vai ser aspergido o sangue 7 vezes. E aí você vê que vai alinhar com as 7 trombetas, vai alinhar com os 7 selos, vai alinhar com as 7 taças também, aqui para a gente poder entender essa figura. E a gente vai explicando mais detalhes sobre o sexto selo, para você poder compreender melhor o sexto selo aqui pelo nosso canal.